Ele fez o que não devia. E a verdade, quando emergiu, causou um abalo silencioso, mas profundo. Rafael Nunes, missionário em nome de uma fé que não permitia desvios, cometeu o erro de escutar o próprio coração. E esse gesto, simples e silencioso, foi o começo de algo que ninguém conseguiu parar. Naquela tarde lenta no Porto, André não esperava por ninguém. Era sábado, o tipo de dia em que tudo parece em pausa. Ele estava em casa, distraído, quando ouviu 3 batidas na porta. Considerou não atender. Mas por impulso, levantou-se. Do outro lado, 2 jovens. Rafael Nunes e o companheiro de missão, Hélder Martins. Os 2 cumpriam rotas diárias, batendo de porta em porta com a mesma mensagem. Mas havia algo em Rafael que chamava a atenção. Um segundo a mais de silêncio. Um olhar que se desviava. André não era religioso, e pensava que aquela conversa terminaria como tantas outras, obrigado, mas não, e fim. Mas quando respondeu com desinteresse que não tinha fé, Rafael disse algo que o fez parar. Com voz calma e contida, explicou que não estavam ali para convencer, mas para partilhar algo que, para eles, fazia sentido. A princípio, André ignorou. Mas algo naquele jovem o intrigava. Não era o discurso. Era a maneira como parecia deslocado. Como se lutasse contra algo que não podia expressar. E esse detalhe, tão sutil, plantou a primeira dúvida. André observou os 2 se afastarem, mas notou que Rafael olhou por cima do ombro antes de dobrar a esquina. Um gesto rápido. Pequeno. Mas carregado de algo não resolvido. Naquela noite, André pensou nisso mais do que gostaria. 3 dias depois, eles se encontraram de novo, por acaso, ou talvez não fosse. Rafael estava na rua, com o mesmo uniforme de sempre, mas desta vez parecia mais tenso. O encontro foi breve. Rafael cumprimentou, tentou seguir, mas hesitou por um segundo. André percebeu que algo o prendia ali, ainda que ele não dissesse nada. Na 4ª vez que se viram, Rafael estava sozinho. Sem o companheiro de missão. Era fim de tarde e André estava sentado num banco de jardim, observando as pessoas passarem. Quando o viu aproximar-se, sentiu que aquela cena já estava escrita antes mesmo de acontecer. Rafael parou em frente a ele. Respirava devagar, como quem tenta decidir se vai embora ou se fica. André apenas apontou para o banco ao lado. Rafael sentou-se, sem uma palavra. O silêncio durou alguns minutos. Era pesado, mas não desconfortável. Até que André perguntou quanto tempo ele já estava em missão. Rafael respondeu que fazia 1 ano. E que ainda faltava o outro. Quando questionado sobre o que faria depois, Rafael hesitou. Disse que não sabia. Confessou que os missionários eram ensinados a viver o presente, a não pensar no que viria depois. Mas era evidente que ele pensava. André então percebeu que Rafael vivia uma batalha interna. Não se tratava de fé ou doutrina. Era algo mais profundo. Era sobre identidade. Sobre dúvida. Nos dias seguintes, não houve mais encontros. Mas André continuava a pensar. E quando finalmente o viu novamente, parado do lado de fora da livraria onde trabalhava, soube que algo estava prestes a acontecer. Rafael não disse nada. Mas seus olhos diziam muito. Estavam cansados, inquietos, como se algo dentro deles estivesse prestes a transbordar. André abriu a porta, e Rafael entrou. A loja estava vazia. A cidade silenciosa. Ele ficou de pé por alguns segundos. Depois disse, com a voz quase falhada, que não sabia o que fazer. Que havia algo dentro dele que já não conseguia ignorar. Que essa coisa era André. André não respondeu. Apenas ficou ali. Presente. Disponível. Esperando que Rafael dissesse mais. Mas não precisava. A confissão estava feita, mesmo sem palavras claras. Rafael não fugiu naquela noite. Também não cruzou nenhuma linha. Mas ficou. E, naquele silêncio partilhado, algo mudou. Rafael não voltou à livraria nos dias seguintes. André dizia a si mesmo que isso era o esperado. Afinal, o que aconteceu naquela noite, ou melhor, o que quase aconteceu, já tinha ultrapassado o que o missionário devia permitir. Mas mesmo assim, ele sentia falta daquele silêncio partilhado, daquela tensão contida que dizia mais do que qualquer conversa. Durante uma semana inteira, não houve sinal de Rafael. André tentava distrair-se, focar-se no trabalho, manter a mente ocupada. Mas a cada par de missionários que passava na rua, o olhar dele procurava instintivamente por Rafael. E sempre que não o encontrava, um vazio crescia no peito. No 8º dia, o inesperado aconteceu. André estava numa esplanada pequena,
ao lado de uma cafetaria discreta no centro da cidade. Era fim de tarde, o céu começava a escurecer, e ele mexia distraidamente o café na chávena quando sentiu um olhar. Levantou os olhos, e lá estava Rafael. Sozinho. Sem o crachá. Sem o companheiro. Com os braços cruzados e os olhos fixos nele. André não precisou dizer nada. Apenas apontou para a cadeira à sua frente. Rafael aproximou-se, devagar. Sentou-se sem pronunciar uma palavra. Durante alguns segundos, ficaram apenas ali, encarando-se. O barulho da cidade ao redor desapareceu. Então, Rafael falou. Disse que não devia estar ali. Que aquele encontro não fazia parte do plano. Mas também confessou que já não conseguia ignorar o que sentia. Que havia dias em que acordava com o pensamento fixo em André. E que, por mais que tentasse afastar isso, era inútil. André ouviu tudo sem interromper. Depois perguntou se Rafael tinha falado com alguém sobre o que estava a viver. A resposta foi um não categórico. Rafael sabia que não podia. Não dentro da estrutura em que estava inserido. Não com os líderes. Não com a família. Muito menos com o companheiro de missão, Hélder Martins, que já começava a desconfiar do seu comportamento estranho. Rafael contou que nas últimas reuniões era frequentemente chamado de lado. Questionavam a sua concentração. Sugeriam mais orações. Mas ninguém ousava dizer o que realmente pensavam. E ele fingia. Fingia que estava bem. Que ainda acreditava em tudo como no início da missão. Mas por dentro, a cada dia, a dúvida crescia. André compreendia. Não fazia julgamentos. Apenas escutava. Mas deixou claro que não queria ser um segredo. Não era justo com ele. Nem com Rafael. O jovem missionário concordou. Disse que sabia disso. Que o que estava a acontecer era novo. Confuso. Que nem sabia se era real ou apenas uma projeção da sua própria carência. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia demasiado intenso para ser só ilusão. Foi então que André sugeriu que se afastassem. Não por raiva. Não por orgulho. Mas para proteger ambos. Disse que não queria vê-lo sofrer. E que, se ele não estivesse pronto para lidar com aquilo com clareza, talvez fosse melhor cada um seguir o seu caminho. Pelo menos por enquanto. Rafael ficou em silêncio. Olhou para a mesa. Mexia nos dedos nervosamente. Parecia perdido. Mas no fundo, sabia que André tinha razão. Naquela noite, despediram-se sem promessas. Sem toques. Sem esperanças falsas. Rafael agradeceu por tudo. E disse que, se um dia voltasse, queria que fosse de forma honesta. Livre. Sem máscaras. André assentiu. Viu afastar-se pela calçada até desaparecer entre as luzes da cidade. O coração apertava, mas havia também um certo alívio. Porque às vezes, o mais difícil é deixar alguém ir, mesmo sabendo que esse alguém pode voltar. Durante os dias seguintes, André voltou à rotina. Mas o silêncio era diferente agora. Já não era expectativa. Era aceitação. Sabia que tinha feito o certo. E sabia que, qualquer que fosse o desfecho, tinha sido íntegro. Mas o destino, por vezes, tem planos próprios. E aquilo ainda estava longe de terminar. Durante semanas, Rafael tentou apagar tudo o que sentia. Afastou-se de André, evitou os lugares onde poderiam cruzar-se, mergulhou ainda mais fundo nas rotinas da missão. Participava em mais reuniões, lia as escrituras com mais intensidade, acompanhava Hélder Martins com uma disciplina quase mecânica. Mas quanto mais se esforçava, mais claro se tornava que nada disso funcionava. O conflito dentro dele já não era uma semente. Era um incêndio. E quanto mais tentava apagar, mais se espalhava. O companheiro de missão, antes indiferente, agora observava tudo com atenção. Começou a fazer perguntas subtis. Notou o silêncio prolongado, os momentos em que Rafael parecia ausente mesmo estando ali. Também os líderes locais notaram. Durante uma reunião de zona, um dos supervisores comentou que Rafael andava com o espírito abatido e sugeriu mais jejum e isolamento para reencontrar o foco. Para eles, o problema era espiritual. Para Rafael, era algo que nem conseguia nomear em voz alta. Numa tarde chuvosa, depois de mais uma ronda de visitas, Rafael sentiu-se exausto. Não fisicamente, mas por dentro. Como se tivesse carregado um peso invisível por demasiado tempo. Pediu permissão para ir sozinho até à capela do bairro, dizendo que precisava de meditar. Foi autorizado. Lá, sentado no banco da sala vazia, ficou mais de uma hora em silêncio. Não rezava.
Não lia. Apenas olhava para a parede e respirava fundo. Sentia que algo dentro dele estava prestes a ceder. E, naquele momento, percebeu, não se tratava de perder a fé. Era medo de admitir que parte do que sentia podia ser verdadeiro. Que André não tinha sido apenas uma distração. Que talvez ele quisesse outra vida. Uma que nunca teve coragem de imaginar. Mas admitir isso significava enfrentar tudo. Perder a missão. Perder a imagem construída. E possivelmente perder a família, que acreditava numa verdade única e imutável. Nos dias seguintes, Rafael continuou a fingir. Mas algo nele mudou. Tornou-se mais frio, mais automático. Respondia às pessoas sem entusiasmo, evitava conversas pessoais, recusava convites para confraternizações. E quando, por acaso, viu André do outro lado da rua, num fim de tarde qualquer, congelou. Não cruzaram olhares. Mas Rafael ficou ali parado por segundos, até virar-se e caminhar na direção oposta, como se estivesse a fugir de si mesmo. Naquela mesma noite, o companheiro de missão confrontou-o de forma indireta. Comentou que ele estava distante. Que os outros também notaram. Que isso podia afetar a missão de ambos. Rafael limitou-se a dizer que estava cansado, que precisava de descanso. Mas por dentro, sabia que estava à beira de explodir. O ponto de ruptura chegou num domingo. Durante uma reunião com outros missionários, um dos líderes partilhou uma mensagem sobre sacrifício e obediência. Falou sobre como é necessário deixar tudo, desejos, dúvidas, inclinações, em nome da fé. Disse que qualquer pensamento contrário devia ser rejeitado e combatido. Rafael ouviu aquilo como se fossem facas. Cada palavra parecia dirigida a ele. Cada frase, uma acusação velada. Sentiu o corpo tremer. As mãos suavam. Quando a reunião terminou, saiu rapidamente. Precisava de ar. Foi até um jardim próximo. Sentou-se num banco e baixou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas caírem. Não se importava se alguém o visse. Já não conseguia manter a máscara. Ali, sozinho, pensou em desistir da missão. Em fugir. Em abandonar tudo. Mas não sabia por onde começar. Tinha medo. Não tinha para onde ir. E, acima de tudo, sentia vergonha. Não do que era. Mas por não conseguir mais fingir. Ao cair da noite, pegou no telefone. Pensou em ligar para alguém. Mas não havia quem entendesse. E foi nesse momento, entre o desespero e a vontade de desaparecer, que digitou uma única mensagem. Era simples. Curta. Mas carregada de tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Não sei o que fazer. Mandou para André. E esperou. Quando enviou aquela mensagem, Rafael não sabia o que esperar. Não sabia sequer se André iria responder. Já era tarde, e a cidade estava quase silenciosa. Ficou com o telefone nas mãos, os olhos fixos no ecrã como se o tempo tivesse parado. Cada segundo sem resposta aumentava o peso no peito. E então, poucos minutos depois, o telemóvel vibrou. A resposta apareceu, curta e direta: onde estás? Rafael não hesitou. Escreveu apenas: à tua porta. Do outro lado da cidade, André levantou-se do sofá com o coração a disparar. Quando abriu a porta, viu Rafael parado à entrada, com os ombros tensos, as mãos nos bolsos, o olhar cansado. Os dois permaneceram imóveis por alguns segundos. Nenhum deles disse nada. Mas sabiam o que aquele silêncio significava. André deu um passo atrás, abrindo espaço para que Rafael entrasse. Ele hesitou, mas acabou por cruzar a porta. Ficaram na sala, de pé, como dois estranhos que já tinham partilhado demasiado. O ar parecia denso, carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Rafael respirava fundo. Disse, com voz baixa, que não conseguia continuar a viver daquela forma. Que não podia mais fingir ser alguém que não era. Que cada dia na missão se tornava mais insuportável, não por causa da fé, mas por causa da mentira que carregava nos ombros. Contou que, depois da última reunião com os outros missionários, sentiu-se esmagado por dentro. As palavras do líder ecoavam na sua mente como se fossem sentenças. Sacrifício. Obediência. Renúncia. Como se qualquer emoção genuína fosse pecado. Como se sentir fosse uma falha. André escutava sem interromper. Sabia que aquilo não era fácil. Que Rafael estava a atravessar um abismo emocional sem saber se existia chão do outro lado. Rafael disse que pensou em abandonar tudo. Que chegou a preparar a mochila. Mas teve medo. Não sabia o que aconteceria depois.
Se seria rejeitado pela família? Se teria para onde ir? Se teria força para reconstruir-se? Pela primeira vez, admitiu que passou anos a tentar encaixar-se num papel que nunca lhe serviu. Que seguiu a missão porque acreditava que isso o curaria, que apagaria todas as dúvidas. Mas quanto mais tentava negar, mais forte tudo voltava. E que, estranhamente, foi na presença de André que se sentiu visto. Não julgado. Apenas compreendido. Ele confessou que não queria rótulos, nem promessas. Que não sabia o que viria depois. Mas que, pela primeira vez, queria parar de fugir. André não disse que tudo ficaria bem. Não prometeu finais felizes. Mas disse que ele não estava sozinho. Que não precisava ter todas as respostas agora. Só precisava dar um passo. E depois outro. Um de cada vez. Rafael assentiu. Ficaram ali, os dois, em silêncio. O relógio marcava mais de meia-noite quando Rafael saiu. Disse que precisava de pensar. De descansar. Mas que voltaria. Não por obrigação. Mas porque queria. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Rafael tornou-se mais introspectivo, mas também mais firme. Nas reuniões da missão, evitava conversas longas. Quando questionado, respondia com educação, mas sem entusiasmo. O companheiro de missão, Hélder Martins, tentou confrontá-lo. Disse que ele andava estranho, que havia comentários. Rafael apenas respondeu que estava a passar por um momento pessoal delicado. A notícia espalhou-se. Alguns líderes começaram a observá-lo de forma diferente. Mais distante. Já não o chamavam para dirigir atividades. Já não era o exemplo de antes. E Rafael percebeu que o afastamento já começava, mesmo sem ter dito nada oficialmente. Numa manhã, acordou com a decisão tomada. Iria conversar com o líder da estaca. Sabia que seria difícil. Que as palavras seriam pesadas. Mas já não podia continuar a mentir. Precisava ser honesto com os outros, e com ele mesmo. Naquela tarde, foi até a capela onde ocorria uma conferência. Esperou o final das atividades e pediu para falar em particular com o responsável. Entraram numa sala pequena, e Rafael contou tudo. Sem rodeios. Sem disfarces. Disse que tinha sentimentos que não sabia controlar. Que já não se encaixava naquilo. Que não podia continuar a representar algo que já não o definia. O líder ouviu em silêncio. Depois de alguns minutos, agradeceu pela sinceridade e disse que a decisão sobre o futuro da missão seria avaliada pelos superiores. Rafael agradeceu. Saiu da sala com um misto de medo e alívio. Pela primeira vez em muito tempo, respirava sem sentir o peito apertado. Depois da conversa com o líder da estaca, Rafael saiu da capela sentindo-se mais leve, mas também exposto. Sabia que, a partir daquele momento, a missão não seria mais a mesma. Pela primeira vez, tinha deixado que alguém visse quem ele era além do crachá, da camisa branca, da imagem do missionário exemplar. E isso mudava tudo. Nos dias seguintes, esperou pela resposta oficial. Sabia que, ao abrir o coração, também abria espaço para consequências. E elas vieram. Na semana seguinte, foi chamado a uma reunião com os superiores. Informaram-lhe, de forma cortês mas firme, que seria dispensado da missão antes do prazo habitual. Não como punição, disseram, mas por reconhecerem que ele precisava de outro tipo de orientação e tempo pessoal. Rafael ouviu em silêncio. Não havia raiva, nem surpresa. Apenas aceitação. A missão tinha terminado. E com ela, uma parte da vida que já não fazia sentido. Despedir-se do companheiro de missão foi breve e seco. Hélder Martins evitou qualquer comentário. Limitou-se a um aceno de cabeça e boa sorte. Rafael entendeu. Para muitos ali, ele agora era o exemplo do que não devia acontecer. Mas ele já não carregava esse peso. Voltar para casa não foi fácil. A família recebeu a notícia com confusão. Os pais perguntaram o que tinha acontecido, e Rafael tentou explicar sem entrar em todos os detalhes. Disse apenas que precisava de um tempo para se reencontrar, que já não se sentia completo naquilo que fazia. A resposta não foi bem recebida. O pai ficou em silêncio durante dias. A mãe, embora mais contida, deixava escapar olhares de tristeza. Mas Rafael não cedeu. Pela primeira vez, sustentava a própria verdade sem desviar os olhos. Nos dias que se seguiram, ficou mais calado. Saiu pouco. Pensava muito. Até que, uma noite, decidiu escrever. Não uma mensagem. Mas uma carta, para si mesmo. Uma forma de organizar tudo o que sentia.
Escreveu sobre o medo, a culpa, o peso da expectativa, a angústia de fingir. E, no fim, escreveu algo que nunca tinha tido coragem de dizer, que não se arrependia. Não se arrependia de ter sentido. De ter olhado para alguém e visto algo além da fé. De ter tido coragem de sair do papel que lhe impuseram. Aquela carta nunca foi entregue a ninguém. Mas, ao guardá-la numa gaveta, sentiu que um ciclo se fechava. Com o tempo, voltou a ver André. O reencontro foi simples. Um café discreto, numa tarde qualquer. Sentaram-se frente a frente e falaram como velhos conhecidos. Não havia tensão, nem pressa. Apenas compreensão. Rafael contou tudo o que aconteceu. André ouviu com atenção, sem interromper. Falaram sobre o futuro, mas sem planos concretos. Rafael disse que ainda estava a aprender a viver fora da estrutura da missão. Que não sabia o que viria a seguir. Mas que, agora, ao menos tinha espaço para descobrir. André sorriu. Disse que isso já era um começo. E os dois continuaram ali, partilhando silêncios confortáveis e pequenos sorrisos, como quem entende que o mais importante não é o destino, mas a coragem de seguir. Meses depois, Rafael começou a estudar. Procurou grupos de apoio. Leu sobre histórias semelhantes à sua. Pela primeira vez, sentia que não estava sozinho. Que existiam outros como ele. Pessoas que também lutaram para conciliar fé, identidade e amor próprio. A relação com a família continuava instável, mas melhorava com o tempo. Aos poucos, começaram a ver que o filho que voltou não era menos digno do que o que tinham enviado. Era apenas alguém mais verdadeiro. E isso, mesmo que não compreendessem totalmente, era algo que começavam a respeitar. Olhando para trás, Rafael sabia que o caminho que percorreu foi difícil. Doloroso. Solitário em muitos momentos. Mas também sabia que valeu a pena. Porque agora, ao acordar todos os dias, já não precisava vestir uma armadura. Já não precisava esconder-se. Hoje, ele caminha de cabeça erguida. Não tem todas as respostas. Ainda há dias em que o medo volta. Mas agora ele sabe que pode enfrentá-lo. Porque aprendeu que a verdade, por mais difícil que seja, é sempre o primeiro passo para a liberdade. E, mais do que tudo, aprendeu que ninguém merece viver com vergonha de ser quem é.